A segunda roda de conversa trouxe a ocupação dos espaços públicos e a democratização do conhecimento para o centro do debate. Eu passei a acompanhar e, na medida do possível, apoiar comunidades escolares que desejavam fazer essa mudança no sentido de incluir os estudantes, os funcionários, os professores e os pais na gestão da escola, né? E isso tinha bastante a ver com as experiências que eu tinha estudado de fora do Brasil e da história, né? Não é alguma coisa tão nova assim. Mas aqui tem uma coisa a mais do que o que acontece nos outros países, que, além da gestão administrativa, há experiências no Brasil muito interessantes de que o conhecimento da população onde a escola está se torna currículo da escola. E acho que esse é um passo fundamental, principalmente no sentido da democracia mesmo. A democracia não é só a participação na gestão, é a democracia do conhecimento também. Conhecimento que a população daqui tem sobre como se organizar para conquistar direitos, sobre como articular cultura e educação, é uma potência enorme para o Brasil. É um desperdício que as escolas daqui não façam disso o seu currículo, não valorizem isso, não sejam um agente de transformação desse lugar onde nós estamos. Então, para iniciar a conversa, eu fico por aqui. Queremos começar a pensar numa outra lógica. E a outra lógica é aquela que coloca, então, como protagonista outras figuras, né? A cidade ainda está longe, ainda está distante, ainda não é nossa. Mas olha que interessante, nos nossos bairros, a escola ainda não é nossa, o posto de saúde ainda não é nosso, a assistência social não é nossa, os espaços de cultura ainda também muitas vezes não são nossos, porque não são reconhecidos enquanto espaços de cultura. É preciso, então, mudar a lógica, inverter a lógica. Nós queremos construir uma lógica que seja nossa, a partir do público e do poder público, e que o público seja público de fato. As políticas não podem mais chegar prontas. As políticas têm que ser construídas, e ao serem construídas demandam uma nova voz. A periferia é o novo centro. O centro de uma cidade como a nossa é aqui. É aqui que estão os saraus, é aqui que estão as possibilidades, é aqui que estão as discussões, é aqui que está de fato uma mídia que às vezes que agora está se construindo independente. Somos seres de outra lógica e temos que entender que lógica é essa, é a lógica da luta. E a luta começa hoje e sempre. Bom, a experiência que eu vou tomar então como exemplo da minha fala se refere ao processo de formação e de consolidação de uma rede de comunicadores populares chamada Coletivo de Vídeo Popular. Essa rede, ela se formou entre os anos de 2007 e 2008, a partir do estreitamento de alguns vínculos, né, que se estabeleceram entre uma série de jovens interessados no uso político de ferramentas audiovisuais, sendo que a grande maioria desses jovens tinha aprendido a usar essas elaboradas técnicas, né, de produção audiovisual, depois deles terem passado por alguns cursos e oficinas voltados à chamada educação audiovisual popular, né, que vinham sendo dados por algumas ONGs em regiões periféricas de São Paulo. Quando esses caras, através do uso do vídeo, eles foram criando, eu fui percebendo que existia uma tentativa de criar uma noção de periferia que fosse capaz de se contrapor àquela ideia mais instrumental da periferia, né? Porque nesses circuitos institucionais, a ideia de periferia é normalmente associada a um território fixo, marcado pela carência, né? É muito comum, por exemplo, a gente escutar que a periferia não é a cidade, né? É quase como se fosse um espaço fora da cidade, né? O problema de não reconhecer esses espaços como cidade é justamente o fato de que, se não são cidade, a gente pode legitimar, por exemplo, uma política de exceção nesses espaços. A gente pode entender que é nesses espaços que estão concentrados os problemas sociais. E aí a ideia de cidade se transforma numa espécie de um sinônimo de civilização, né? O que esses coletivos faziam ao conectar essas diferentes regiões urbanas periféricas em torno através do uso do vídeo, né, é chamar de periferia não um espaço fixo
e carente, mas uma relação. Quando a gente pensa a periferia a partir de uma ideia que relaciona essa noção de periferia com a ideia de uma experiência urbana marcada pelo acesso desigual a direitos, a gente não está falando de uma coisa que está concentrada fora da cidade. A gente está falando de algo que é itinerante, que é móvel. O camelô correndo do Rapa é periferia. A ocupação no centro de São Paulo é periferia. E aqui eu queria lembrar, para fechar mesmo, uma frase de um filósofo francês chamado Merleau-Ponty, quando ele diz que é verdade que o mundo é o que vemos e que, contudo, precisamos aprender a vê-lo. É isso aí. Obrigado, gente. Pensar o nosso território aqui no Jardim Ângela, e aí os poetas dos Racionais, numa das músicas tem uma frase, e assim como a Bíblia, a obra dos Racionais, para mim, tem referência para quase tudo na vida. Então, como diz numa das músicas dele, ele diz o seguinte: periferia é periferia em todo lugar. Então eu vou dizer daqui como se eu estivesse lá perto de casa, lá no Itaim Paulista. Eu quero dizer que discutir o território aqui é como discutir o território lá no Itaim, é como discutir o território dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso, onde os índios estão sendo devastados pelos jagunços, donos das fazendas, e é como discutir território quilombola, que até hoje os descendentes da população que foi escravizada não têm direito à sua própria terra. É como discutir território quando os portugueses chegaram aqui e tomaram da população originária que já vivia aqui, chamada índios, que chamaram de índios. É a mesma história. Toda a organização social dos poderes se dá a partir de 1900, que é quando acaba a escravidão e começa esse mundo que a gente conhece, a partir de um elemento fundamental: o medo das elites em relação a nós, os pretos e os pobres. Toda a política de segurança pública será organizada para nos reprimir, e toda a política educacional será destinada a nos alienar, porque o aparelho do Estado existe para nos dominar. Então, tanto a escola, que é um espaço de direito, quanto a polícia, que é um órgão de repressão, vai funcionar para a mesma tarefa, que é manter a gente dominado. O que eu quero dizer é que a cidade, ela se organiza a partir da lógica da dominação de quem detém poder e dinheiro. Essa cidade que a gente quer ter direito é a cidade deles. A minha provocação é: nós queremos a cidade deles ou nós vamos construir a nossa? Obrigado. Se nós não temos nem o direito de declamar que somos do Ângela sem sofrer qualquer tipo de retaliação. Não tenho o direito de ir e vir, eu não tenho direito a uma educação de qualidade, eu não tenho direito a uma saúde de qualidade, eu não tenho direito. E vou discutir direito à cidade? Essa é a minha pergunta. Por que a gente vai disputar a cidade se a gente não tem nem direito a posto de saúde, se eu não tenho nem direito de dizer que eu sou daqui? É porque o nosso conceito de cidade é um conceito equivocado, é o conceito da cidade deles. E qual seria a nossa cidade? Qual seria a cidade a partir da nossa epistemologia? Qual é a cidade para quem pisa aqui? Como funcionaria? Como seria se a cidade fosse nossa? Se a cidade fosse preta? Se a cidade fosse aqui, a comunidade do Ângela? Essa cidade a ser conquistada precisa ser o motivo da existência dessa roda. Essa roda ela é muito importante para a cidade que a gente quer construir. Nós temos que radicalizar, temos que experimentar novas formas de organização política e mais. Nós temos que desobedecer à lógica instituída, como disse o professor. E a gente não quer saber da política, é uma contradição absurda. Então essa roda e a construção da cidade, inclusive a construção da ideia de que um dia eu posso dizer que sou do Ângela e vou ser respeitado por isso, ela se dá na construção, irmão, dessa roda e da política que sai daqui. Uma série de transformações que tem acontecido no país nos últimos anos, né, tem permitido que vários coletivos, que várias associações, que várias pessoas que estão nesses espaços periféricos, digamos, possam começar a interpelar, a criticar de uma outra forma esse centro. E aí é uma questão importante dizer que isso aqui é cidade sim. Isso aqui é cidade sim, uma favela é cidade sim, uma ocupação é cidade sim. O que acontece quando a gente chama, por exemplo, uma favela lá no fundão da Zona Norte ou no fundão da Zona Sul de cidade? Né? Quando a gente confere a esses espaços o estatuto epistemológico de cidade, o que acontece? O que a gente vê? A gente consegue enxergar o modo como
as fronteiras são reguladas e mantidas, como a desigualdade é mantida, né? Então eu acho que é importante a gente começar a entender esses espaços como cidade, sim. Eu queria perguntar para a professora o que ela acha sobre essa perspectiva da descolonização e se essa valorização dos nossos conhecimentos, porque eu ouvi algumas citações, a mesa citou, né, alguns teóricos europeus e brancos, né? E eu não estou criticando isso, estou dizendo assim que é hábito nosso fazer isso, né? Citar o que é da Europa, citar o que é branco e citar o que é homem, né? Então, assim, se a gente está num caminho de que modo ela vê essa perspectiva de reorientação do currículo na cidade de São Paulo? O currículo que é burocrático, o currículo que é pensado a partir do gabinete ou do Ministério da Educação e que é massificado para todo o Brasil, esse currículo não é importante. Tanto faz se o que está lá no conteúdo é o conhecimento do Sul ou do Norte. Porque o que é importante é o currículo que a gente constrói no nosso percurso de produção de conhecimento, quando a gente está interessado em determinado assunto e a gente encontra as referências que a gente está procurando para poder desenvolver a nossa pesquisa, desenvolver o nosso projeto, desenvolver o nosso sonho, né? Então, o currículo que interessa é o currículo construído a partir do chão da escola, a partir da base. Rubem Alves tem um texto bem pequenininho, bonitinho, que se chama Sobre Moluscos e Homens, em que ele vai brincar com a gente sobre a percepção que os estudantes têm da escola. Como ele brinca, o Rubem Alves, que o nosso cérebro funciona feito um escorredor de macarrão. E como é que funciona o escorredor de macarrão? Ele escorre do macarrão o quê? A água. E o que é que fica? O macarrão. O que importa? O macarrão. O nosso cérebro guarda o que importa para nós. A questão é, o que importa para nós? Se a matemática é algo que eu não percebo como importante, por que, afinal de contas, eu seria um bom aluno de matemática? Por que, afinal de contas, eu tenho que guardar as fórmulas de química e física? Se a escola é um lugar desinteressante para mim, por que eu vou gostar desse lugar? E isso é pura inteligência. A questão é, os estudantes estão ocupando escolas hoje, postando nas redes sociais fotos de como é a merenda em dia de aula e como é a merenda em dia de ocupação. Então existe uma percepção do lugar, do seu poder, da sua importância naquele lugar, quando ele está de maneira ocupada politicamente. E o tanto que a presença do aluno é insignificante num momento de aula ordinária. Acho que a gente tem que aprender muito com esses jovens de hoje, viu? Acho que essa estratégia de luta que eles estão desenvolvendo, ela tem muito a ensinar para a gente. Por exemplo, nós que somos de uma geração que, para reivindicar direitos, a gente faz greve. Greve em serviço público, por exemplo, greve na escola. Quem que é o maior prejudicado quando se faz uma greve na escola? É o estudante, né? E o que eles estão fazendo ocupa a escola, né? Então, agora sim, eles vão estudar, eles vão ter palestra, eles vão produzir cultura, eles vão discutir, eles vão se responsabilizar, se apropriar da escola. Essa é uma estratégia de luta fundamental. Em vez de seguir o que os procedimentos burocráticos exigem, se apropriar do serviço público e torná-lo efetivamente público, não estatal, mas público. Eu queria dizer que aqui no Jardim Ângela eu encontrei duas das melhores escolas do Brasil. Uma é o CIEJA Campo Limpo, não sei se vocês conhecem o CIEJA Campo Limpo. Conhecem, né, Deus? Então, qualquer um que conhece sabe que é a escola que tem muito a ensinar para o Brasil todo em termos de educação de jovens e adultos. E a outra é a EMEI Chácara Sonho Azul, o diretor está aqui, posso passar o microfone para... Bom, boa tarde, né? Obrigado por passar a palavra. A gente vê que hoje o movimento de jovens está ocupando a periferia, não exatamente com o trabalho, mas com atividades culturais. Então, acho que a gente tem que pensar que está existindo uma outra forma de ocupar e transformar a periferia num espaço educador, de cidade educadora. Então, quando a prefeitura colocou a questão do currículo integrador, ela está pensando essa integração
numa perspectiva de formação integral de criança, jovem e adulto. Uma criança que se transforma em adulto na escola e tendo como pano de fundo, né, aí eu coloco e defendo essa tese, a cidade como um espaço de educação e de formação de currículo. Douglas, é a primeira vez que eu ouço você falar pessoalmente. Queria que você falasse muito sobre, um pouquinho sobre a importância dos cursos populares, né? Que vem de um olhar e de um movimento que é bem diferente do movimento da educação, Helena, né? E aí que você traz na sua fala, quando você fala que a educação ela não dialoga com o jovem hoje, não dialoga com as necessidades hoje, não dialoga com a comunicação hoje. E aí eu queria que você falasse como você vê, quais são as possibilidades que a gente tem de encontrar gestão que dialogue com essas questões. Sendo que a gente tem uma lei implantada, 10.639, para trabalhar a questão da cultura africana, e a gente encontra dificuldade, enquanto arte educadores, enquanto professores, dessa lei se efetivar. A educação ela precisa servir para que as pessoas mais jovens façam o que deve ser feito, com coragem de fazer. Eu tenho uma vivência diferente dessa molecada de agora. Eu não ocupei as escolas como eles faziam. E eu sempre me senti o pá da pegada. Hoje, eles é que são. Eu estou recuado, velho. Os caras estão muito mais radical que a gente. Agora, nós temos que deixar explícito de que lado a gente está. Está assumindo um governo no Brasil hoje que é contra tudo, todas as ideias que a gente defende. Todas. Esse negócio de política para mulher acabou. Não tem nem mais ministério para mulher. Aliás, não tem nem mulher mais que é ministra. Esse papo de preto, esse grupo que ocupou o poder hoje é contra cota para negro em universidade. Eles são contra. A vida, os últimos 15 anos eles foram contra. Se por eles não teria preto nenhum em universidade. Eles são contra a lei que garante a presença de preto em universidade. É isso que a gente tem a partir de hoje. A vida estava difícil até ontem? Pois se prepara, vai ficar mais difícil. Agora é o seguinte, quando que a vida foi suave com nós? Então é o seguinte, nós não temos saída. A gente tem que se organizar. Cursinho popular, companheira, é o negócio mais velho que tem. Sabe quando acaba a escravidão, em 1888? Já tinha os pretos que sabiam ler. Nosso irmão falou aí da música da... Vou aprender a escrever para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Olha, gente, a revolta dos malês na Bahia era a revolta dos escravos que sabiam ler. Certo? Quando acaba a escravidão, sabe o que vai acontecer no Rio de Janeiro? Tem um grupo chamado Frente Negra Brasileira, que os poucos pretos que sabiam ler montavam grupos de sala de aula para alfabetizar os adultos pretos que não sabiam ler. A coisa mais antiga que tem é o povo que sabe ler ensinar os que não sabem ler. E sabe o que acontece quando a senzala aprende a ler? Mano, a Casa Grande surta. Eles ficam preocupados, eles querem matar os que sabem ler. Só que é o seguinte, a nossa molecada aprendeu a ler. E agora não anda mais de cabeça baixa. E agora não vai aceitar ninguém mais mandando como antes. Agora não vai aceitar chicotada como antes. Agora não vai aguentar o Alckmin fazer o que ele fazia. Esse secretário de segurança pública que manda na polícia aqui em São Paulo, que é essa polícia que vem aqui esculachar na comunidade, esse cara agora virou ministro da Justiça. Olha só. Então, irmãos, nós não temos saída. Sabe essa igreja? Ela virou o aparelho revolucionário do bairro. Aqui a gente vai organizar a revolução dentro da igreja, na escola ocupada, no cursinho comunitário. Nós não temos saída, porque a tarefa deles é a tarefa histórica dos brancos racistas ricos. Eles ou vão querer manter a gente calado, com a corrente no nosso pé, ou eles vão matar a gente. Não tem saída. Só que nossa cara é sobreviver, é resistir. A gente faz isso há 516 anos. A gente vai fazer isso mais e melhor. Pouquíssimo a acrescentar em relação ao que vocês disseram, ao que o Douglas lindamente acabou de dizer agora. Questões específicas que foram colocadas para mim. Como fazer com a lei que já está lá propondo que a cultura afro-brasileira seja ensinada nas escolas e isso não acontece. Como democratizar as escolas. Não tem como, né? A lei jamais será garantida só porque é lei. É importante a lei, ela é fundamental,
mas ela está longe de ser a garantia final. A garantia final está nisso que o Douglas falou, somos nós, é a organização das pessoas exigindo a democracia. Eu acho que as escolas não são democráticas porque até agora nem estudantes, nem pais, nem professores queriam uma escola democrática. Estudantes, pais e professores queriam uma escola que funcionasse, com as carteiras enfileiradas, com os professores lá na frente dando uma aula sobre um assunto que alguém disse que ele tinha que dar, mas que o aluno não perguntou, não está interessado. Em cima de um livro que alguém mandou ele dar. Ninguém reclamava desse formato, reclamava-se que isso não funcionava direito porque não tinha carteira para todo mundo, não tinha merenda para todo mundo, não tinha livro para todo mundo. Só vai virar democrático quando os pais exigirem que seja democrático, que o conteúdo ali ensinado seja o conteúdo que os pais sabem também, não só isso, mas que vai dialogar com os conteúdos da história, da geografia, da matemática, mas partindo do que esta população que está nas escolas hoje sabe, e sabe muito. São 500 anos de aprendizagem, de resistência, de luta e de conquista de direitos. Quando esse conhecimento for reivindicado como conhecimento a ser ensinado nas escolas, em diálogo com os teóricos, com aqueles que sistematizaram, que estudaram, tá? Tem que dialogar, a gente tem que partir daqui e chegar em todo o conhecimento do mundo. Mas tem que partir daqui. Isso só vai acontecer quando a gente quiser que aconteça e lutar para isso. A importância de debater é muito grande, né? No debate que a gente consegue crescer, ouvir o outro, construir propostas novas. Agora, um debate como esse, ele é especialmente importante porque ele está acontecendo na periferia e com pessoas de dentro daqui e de outros lugares da cidade, né? E isso é raro, porque justamente a periferia é um lugar de difícil acesso. Acho que a importância fundamental é a do encontro, de nos encontrarmos, de ter pessoas debatendo assuntos que são relevantes aqui à comunidade, de encontrar pessoas que estão pensando como esse dia a dia pode ser melhorado. Esses espaços de diálogo, de interlocução, são muito importantes na medida em que elas viabilizam um encontro de pessoas com vontade de transformar a cidade. A reflexão é fundamental para a ação. A ação é própria da organização política do povo brasileiro. O povo brasileiro resistiu esses anos todos de opressão graças à sua capacidade de resistência. E conversar sobre os problemas é fundamental para organizar a ação, para organizar a ação seguinte. Então, os debates sobre os problemas reais das comunidades é fundamental.